obrigado, senador, por estar aqui presente com a gente nesse evento, no Congresso, e fazer parte aqui também do Momento Aduaneiro, essa iniciativa. E é uma experiência única ter o senador aqui com a gente nesse momento de tramitação da Lei Geral de Comércio Exterior, né, e estar à frente com o senhor. A gente trabalhou tanto nesse texto do Executivo, senador, nós fomos ali, foram mais de 50 reuniões de grupo técnico junto com a Receita Federal, depois foi expandindo para o grande grupo. Sabemos que há vários ministérios intervenientes no comércio exterior e claro que isso gerou acaba puxando alguma demanda, algum ruído ali, porque nem todos conseguiam participar desde o começo da concepção do projeto. Mas o projeto, ele é uma iniciativa que vem tentar substituir aquele chamado PL 508, e ele tentou ser o mais técnico possível, né, senador? E eu vou refazer aqui uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que é muito importante. Nós entendemos o momento do tarifaço hoje, que a gente tem essas questões políticas envolvidas, mas o PL ele tenta sempre não abordar essas questões, justamente porque a dinâmica do comércio exterior não deve ser plasmada numa lei simplesmente, é muito difícil e muito suscetível à oscilação. Mas há um anseio do mercado de ter a complementação dessa legislação do comércio exterior, pelo menos, ou uma consolidação, na questão de penalidades. A questão de penalidades hoje, senhor senador, nós temos ali uma lei ainda dos anos 60, que é uma responsabilização que independe de culpa, que a gente chama de responsabilidade objetiva, que é muito agressiva, é muito desproporcional para o operador, né? Pequenos erros podem ocasionar multas aí de milhares de reais. E aí, senhor senador, em termos de timing político, sabemos que a reforma tributária ainda falta a regulamentação do comitê gestor, a última etapa, sabemos que várias leis complementares já passaram. A ideia não é abordar tributos, né, senhor senador, na Lei Geral de Comércio Exterior, porque sei que tem um timing de transição também, mas podemos ter uma expectativa de ter a atualização de penalidades e de sanções no comércio exterior, que é o calo hoje para o operador. A gente está com um tema importantíssimo que é o PL, mas o PL teve escopo limitado pelo próprio Senado. E aí, diante da sua experiência política, a gente pode ter uma expectativa de abordar, sei que não tributos, mas penalidades e o contencioso aduaneiro? Olha, eu acho que é impossível dar uma resposta firme para isso. Primeiro, porque nós jamais teremos penalidades tributárias, ou mesmo de outra natureza, não tributária, penal, criminal, estabelecidas especificamente para uma atividade. A regra é de que tipifica o crime, vai para o código. E dosimetria, circunstâncias, tem que fazer parte de um nível de julgamento. Claro que o comércio exterior tem peculiaridades, mas eu acho muito difícil que se avance neste momento por duas razões. Primeiro, que junto com este debate, nós temos um mais amplo, que é o da reforma tributária, que avançou, até ultrapassando as dúvidas, né, vencendo dúvidas que todos tínhamos, se era possível aprovar um texto como esse. E, em face à evolução da reforma tributária, nós vamos conhecer realidades e situações previstas e não previstas, com respostas previsíveis hoje e outras imprevisíveis. Então, aguardar os efeitos da reforma tributária significa não aprovar lei alguma. O Congresso não é receptivo a isso. Acho que nós temos que continuar legislando e aperfeiçoando, assim como a reforma tributária será aperfeiçoada, corrigida, retificada. Isso todo mundo sabe que vai acontecer. Portanto, nós não pretendemos ter nada perfeito, nem esta lei, como também não a reforma tributária, mas o desejo de ter a reforma tributária é maior do que o risco. O segundo problema é esse terremoto que está havendo na relação internacional com os tarifaços. Um terremoto que não terminou ainda, continua abalando, né, confiança, relações de muitos anos. Né? Você imagina quando se estabeleceu um tarifaço para a Inglaterra,
é um país gêmeo, né? Brasil, Portugal. Quer dizer, isso foi um abalo. Mas como? Eles são nossos amigos. Não, há interesses. Como diria o Brizola, há interesses. Ou seja, a Europa, que ainda raciocina com os fundamentos da Segunda Guerra Mundial, foram os Estados Unidos, nosso grande amigo, nosso libertador. Não, eu tenho interesses, como diria o Brizola. Ou há interesses, né? Então, há uma rachadura na ordem internacional, inclusive na ordem subjetiva. Mas ele não é meu amigo, então? Está me tratando da mesma maneira que o seu adversário? Tudo isso ainda não se assentou. É um terremoto em processo de destruição. O capitalismo vive disso, né? Destruição criativa. Só que o que vai ser criado não se sabe. Por quê? Porque a OMC foi desprezada pelos 3 últimos governos americanos. Pelo do próprio Trump, pelo do Biden e pelo novo do Trump. Você vai falar com o Trump hoje em OMC, ele não quer, nem sabe o que é isso, nem quer saber que exista. Existe a minha tábua lá, que eu escrevo. Exato. Então a ordem mundial no comércio está em abalo. Eu repito, levamos quanto tempo para a OCDE, para a OMC? Isso está inexistente. Inexiste numa conversa do presidente Trump com qualquer interlocutor, ele não sabe o que é a OMC. E claro que sabe, mas não vai reconhecer a existência. Sim. Então, por causa disso, nós não vamos cuidar dos nossos interesses, né? Como dizia o Brizola. Os nossos interesses hoje mandam que a gente diversifique. Agora, se eu vou diversificar, eu tenho que ter regra minha e aplicável ao outro. Por isso eu terminei aqui a exposição com o caso do algodão. Nós temos que estar preparados para isso. Com advogados. Nós não tínhamos nem advogados. Não quero dizer que não tivesse, mas recorremos a um escritório americano para entrar com ação contra os Estados Unidos. O que tu acha? Isso Quer mais do que isso? Quer que eu desenhe? Esse caso do senador, ele é emblemático. Eu estava na Câmara de Comércio Exterior na época, a gente tem fez um a livro, lista de retaliação. Eu tinha pedido para ele fotografar o livro, que relata isso sob vários aspectos, né? Porque esse fato merece várias leituras. Né? Olha, ganhamos dele, sim. Mas usamos uma arma dele. E não foi só esse, né, senhor senador? Pegando esse gancho de comércio internacional, o caso da Embraer também foi patrocinado pelo escritório privado também, mais antigo, exato. Mas depois disso, o Itamaraty ali, começou a assumir os casos. Não era os Estados Unidos, era o Canadá. Sim. E ainda tivemos a sorte, entre aspas, de que a vaca louca aconteceu. Foi em Alberta. Exatamente. A vaca louca foi... Ou seja, o que eles acusavam que nós poderíamos ter... Exato. Virou parte da negociação. E, na verdade, o que eles queriam era Bombardier versus Embraer, mas camuflado no agro. Então, que a forma brasileira geraria possibilidade. E a vaca louca, que era o receio da época, que tinha acontecido na Inglaterra, acabou acontecendo na província de Alberta, em plena discussão. Quer dizer, foi um lamentável fato, ninguém deseja isso para ninguém, que desautorizou o argumento deles, que era uma forma compensatória, ou seja, misturaram coisas com um objetivo. E ao misturar, houve um incidente que os prejudicou. Quer dizer, o comércio internacional é uma luta, mas é uma luta sem arma de fogo, sem destruição. Os efeitos até podem ser destrutivos, mas ainda assim ele é mais pacífico, porque no final termina com uma negociação. Sim, temos previsibilidade. Começa e termina com uma negociação, com algum grito mais alto, alguma ofensa, mas nada que não se possa resolver ao redor de uma mesa. Enquanto que uma guerra tem um passivo com mortes, destruição, além da confiança abalada e no desejo de se autoproteger para o futuro, despertando, como está despertando na Europa, uma verdadeira guerra de armamento.
né, aumentar para 5% do PIB o gasto com defesa na Europa, eu tenho informações de que o Ministério da Defesa da Alemanha não sabe onde gastar o dinheiro. É muito dinheiro. Então, vão fabricar tanque de guerra, vão fabricar torpedo, armas modernas. Quer dizer, uma corrida armamentista num país que convive com a fome, com a desigualdade, com destruição, como... É só olhar Gaza. Quanto tempo vai demorar para tornar aquilo habitável segundo os preceitos da ONU? Não sei. Estão destruindo ainda. E se tiver motivo para destruir, vão achar. Então, o ímpeto de quem quer sair do roteiro do comércio, da negociação, do debate, do palavrório, é ir para a força. Agora, eu acho que nos prepararmos para um diálogo maduro, no interesse da negociação, é um imperativo que passa pela formação do advogado, pelo negociador, passa pela arbitragem, e tudo isso está sendo enfraquecido neste momento de confrontação bruta. Mas pegando um pouco essa sua fala, senador, né, você apresentou bem essa crise da OMC, né, eu estudo ela há bastante tempo, foi a tese de meu doutorado esse ano, encerramento na USP. Quantas cadeiras vagas tem hoje a OMC? Todas, 7, né, o tribunal, né, o tribunal esvaziado, 7. São 7. E tem algum americano lá? Não. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. O mandato último expirou em 2020, né? Então faz 5 anos sem apelação no vazio, né? A gente chama, né? Apela para um órgão que não tem julgadores. Mas, senador, o senhor que viveu tanto a história, principalmente a história política, e viu vários presidentes aí enfrentarem muitas crises, né? Nos anos 30, os Estados Unidos aplicou o tarifaço, né? Ele teve um tarifaço, que foi uma lei que culminou ali no período que a gente conhece como Grande Depressão. Foi um período entre guerras e isso levou a consequências desastrosas aí para os próprios americanos. Isso vai culminar numa negociação que é o acordo que a gente chama de GATT, que é a base da OMC, em 1947. Né? E o Brasil depois da guerra. Né? Depois da guerra. E o Brasil adota, ele é um dos membros... Eles passaram pela Grande Depressão. Exato. Pelo New Deal. Exato. Pela guerra, que melhorou a posição deles. Exato. A guerra de 45 e o desfecho de uma guerra militar, Bretton Woods, o acordo, é um dos acordos de Bretton Woods, né, foi o desfecho do GATT. Olhando para hoje, né, em que o cenário se repete, a gente não tem, felizmente, uma guerra militar entre Estados Unidos e outros parceiros, mas nós temos a chamada guerra comercial, esse novo tarifaço. Né. O Brasil, recentemente, ele fez uma postura na própria OMC de renegociar e relançar as bases da OMC para que evolua, porque há muito ainda... eu sei que para muitos a OMC não existe, né, professor? Mas há muito ainda que vigora. Por exemplo, nós temos o órgão de transparência, de revisão de políticas comerciais, ele continua vigente. Os comitês de implementação dos acordos, a gente implementa no Brasil a facilitação do comércio, isso continua funcionando. O que a gente não tem operante, infelizmente, é o tribunal, o órgão de apelação. O Congresso Nacional, o senhor como representante, ele vê a possibilidade do Congresso participar ou apoiar alguma iniciativa em que nós temos redesenhado o sistema multilateral de comércio, porque o Brasil foi um grande vencedor, foi um país de desenvolvimento por muitos anos que mais teve vitórias na OMC, mas os Estados Unidos também foi um grande vencedor. Né? Os Estados Unidos é o país que mais teve contencioso, mais venceu e mais perdeu também, né? Pela pujança do comércio internacional. Mas a OMC foi, por muito tempo, muito boa para ele, e o grande problema foi a China ter entrado tardiamente e os Estados Unidos entendeu que era um desequilíbrio a regra do jogo tal como estava aposta com a entrada dos chineses. Os chineses teriam ganho muito mais vantagem que os americanos. Só que agora, né, chutaram a porta, vamos dizer assim, para todos os lados. O senhor vê o Congresso Nacional ali na sua área de atuação, alguma iniciativa, algum apoio para que a gente consiga dar uma agenda proativa para se manter ou dar continuidade a uma OMC, uma nova OMC, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é uma tarefa estruturante. Sempre que se fortaleceu o multilateralismo, se fez isso com a bênção dos Estados Unidos. Exato. Nós não temos a experiência de fazer multilateralismo contra os Estados Unidos. E as reações dos Estados Unidos, do governo americano sobre BRICS, são, ao mesmo tempo, essas reações são
um estímulo a prosseguir e um receio de prosseguir. Por quê? Porque anteciparam-se algumas questões que assustam dramaticamente os Estados Unidos da América, que é a questão do dólar, como é moeda corrente universal. E isso fica sempre como pano de fundo. De tudo que se possa dizer que o Lula e o governo Lula desagrada aos Estados Unidos, o que menos se fala e o mais real fator é a questão do dólar. Acho que o presidente Lula cometeu a imprudência de ser o único presidente da República, de uma república relevante, que falou sobre substituição do dólar. O Xi Jinping não falou sobre isso. Nem o presidente da África do Sul falou. Mas o Lula falou. Isso tem muito mais peso do que qualquer outra questão de política interna, julgamento do Bolsonaro, que é relevante, porque em termos de direitos humanos, o mundo está de olho nisso. O mundo sabe que o julgamento aqui respeita uma narrativa e não os fatos. O mundo sabe disso. O Tagliaferro já mostrou. Soltava ou não soltava o sujeito, não porque a Procuradoria pediu, mas pelos antecedentes do que ele tinha na internet nos últimos 7 anos. O que ele falou? Quer dizer, todo mundo sabe que é um processo anômalo. Então, Magnitsky é outra coisa. Agora, tudo isso é pesado, mas nada tem o peso da questão de vamos conversar sobre o dólar como moeda internacional. Isso aí já deixa não é o Trump, é a sociedade americana oriçada e com a bomba na mão. E o nosso presidente cometeu a imprudência de ele falar. Se você falasse como economista, como advogado, mesmo um acadêmico, faz parte. Agora, políticos que falaram e que tinham um relevo ou importância sobre isso, não tiveram um bom destino. O Saddam Hussein foi o primeiro. Morreu enforcado. O outro, por incrível que pareça, foi o Ahmadinejad, vizinho iraniano. É considerado radical no Irã. Então não é um bom destino. Eu acho que essa cautela diplomática não pode ser minimizada. Por isso que o Talleyrand dizia, a palavra existe para dissimular o pensamento. É o papa dos diplomatas. Não é para dizer o que você pensa, é para você dizer o que convém e insinuar o que você pensa, mas nunca dizer. Essa é a diplomacia. Mudou hoje o profissionalismo nosso, me orgulha muito que a diplomacia brasileira faz, contrariamente ao caminho que o Macron tomou de extinguir a carreira diplomática, exatamente na terra do Talleyrand, mas algumas cautelas nós temos que tomar. Acho que o Itamaraty é uma boa escola. Ontem assistimos pelo menos as imagens da conversa do nosso chanceler com o secretário de Estado americano. Eu acho que esse conduto é importante. Nós fizemos diplomacia parlamentar lá nos Estados Unidos. Vamos ter que fazer com Portugal, com a União Europeia. A União Europeia está acenando com... Ela precisa, antes ela desprezava até, hoje ela precisa do acordo com o Brasil e o Mercosul. Depois dos acidentes que lhe aconteceram pela impetuosidade, pelo ímpeto do Trump. Então é um processo de reacomodação, com vantagens e desvantagens. E eu acho que no final vai ser vantajoso para nós. Então temos que ter serenidade, preparação humana. Se os nossos advogados tiverem relação ao comércio exterior, o preparo que os nossos diplomatas têm para conduzir essa negociação em termos diplomáticos, o Brasil vai ter um grande gap. E o nosso empresário sempre foi muito aberto. É bom para o freguês. Se eu preciso envelopar a minha peça de porcelana, o meu azulejo, minha peça de cerâmica, o australiano quer duas camadas, não tem problema nenhum. Para não entrar mosquito nenhum lá dentro, para não exportar mosquito, bota duas camadas. Se o árabe quer que o frango tenha o
o halal, né, virado para a Meca, sangue todo. Vamos fazer. O freguês tem razão. O brasileiro tem essa... Isso não é malandragem, tem essa humildade. É prático. Não, se ele quer o compensado assim, vamos fazer o compensado assim. Claro que cria uma dependência, se o outro lá tiver um problema qualquer, bate em mim. Uhum. Mas eu ainda prefiro fazer isso, porque é uma relação de confiança, não é só preço. É a qualidade, é a regularidade, a pontualidade, ou seja, tudo aquilo que você quer como freguês. Você me lembra o mascate, o comércio antigo. Tu vendia na confiança, e pagava na confiança, e o mundo prosperou, brigou menos. De forma que nós temos que estar preparados. E por isso eu quero saudar todos vocês que fazem esse trabalho academicamente, praticamente importante. E sempre que puder, estarei à disposição. Senador, muito obrigado aqui pelas suas palavras, sua experiência. Te agradeço demais por comparecer no evento num timing tão importante, né? A gente está justamente aí vivendo essa turbulência, mas saber que a gente conta com um parlamentar tão experiente nesse E outra coisa para nos animar, toda crise é uma oportunidade. Exato. Acho que o capitalismo se baseia na destruição criativa e na criação destrutiva. Porque alguma coisa que cria destrói o que existe. Schumpeter. O capitalismo é isso. Quem quiser fugir disso tem que ir para o mosteiro. Excelente, Um senador. grande abraço. Muito obrigado.